Na verdade, o MST, utilizado por eles, o movimento marginal, é simplesmente para desestabilizar quem produz nesse país, que são os produtores do agro, que é o pessoal do agropecuária, que são aqueles que sustentaram esse país, inclusive na pandemia, que geraram emprego, que mantiveram o país em pé. Em reunião da CPI do MST, o deputado e delegado Éder Mauro desmonta mais uma narrativa e afirma que o MST é um movimento marginal, utilizado como massa de manobra para desestabilizar quem produz. A comissão da CPMI do MST também realizou diligências em assentamentos do MST e não encontrou nenhum cultivo no local. O que se observou foi a extração de madeira ilegal e crimes contra o meio ambiente. Acompanhe. Volto a repetir na questão da insistência dos colegas comunistas em falar em reforma agrária e social, pelos dados que o próprio INCRA, inclusive um deputado aqui, mencionou e elogiou o membro do INCRA que aqui esteve, pelos governos que passou. Mas número é número, número não mente, número é exato. Eu aprendi desde criança que matemática é exata, diferente da contagem da Dilma e do Lula, que às vezes confunde 2 mais 2 é 10, né? Então a gente não pode confundir número. E os números que me foram repassados e apresentados aqui nesta comissão mostrou claramente que de 81 a 2022 foram 80 mil desapropriações feitas no Brasil. 80 mil. E desses 80 mil, 1.108.000 famílias puderam e estavam habilitadas com lotes para ser assentadas, embora o PT nunca assentou com título. Aí, minha gente, feito essa capacidade de 1.108.000 famílias poderem ser assentadas, foram assentadas 938.000 famílias, deputado. 938.000 famílias. Sobram 169.201 famílias a serem assentadas. Então eu não entendo por que ainda se tem que falar de reforma agrária aqui, se está sobrando área para ser assentada pelos números que o próprio INCRA, em governo do PT, do PC, não sei da onde, colocou aqui. Então por que se tem que falar de reforma agrária? Bora pegar essas pessoas, das 100 mil que falaram agora, que disseram que tem 100 mil famílias aguardando. Está sobrando, tem 169 mil, vai sobrar 69 mil ainda. Vamos assentá-las, vamos dar as condições, mas não invadir. O que fica claro nesta comissão, pelo que os deputados da esquerda colocam, é de que, na verdade, o MST, utilizado por eles, o movimento marginal, é simplesmente para desestabilizar quem produz nesse país, que são os produtores do agro, que é o pessoal do agropecuária, que são aqueles que sustentaram esse país, inclusive na pandemia, que geraram emprego, que mantiveram o país em pé. Não podemos aceitar que vocês queiram utilizar novamente esses grupos para estar invadindo, quebrando, botando fogo, como fizeram agora, nesse mês, na Fazenda Butamba. Não se pode aceitar isso. Aí vem uma deputada dizer que o governo Bolsonaro investiu milhões no agronegócio. Graças a Deus, ele deu para quem produz, para quem gera emprego, para quem põe comida na mesa. Pior foi o Lula, que em um mês de governo deu 610 milhões para a Lei Rouanet. Sabe para quê? Pro toma lá da cá, para artista que faz palco sem plateia, que divide o dinheiro entre um e outros e sabe lá quem mais do governo. Enquanto esse dinheiro poderia estar, sabe aonde? Na saúde, no agro e na educação. Então, é balela querer falar aqui de reforma agrária e de social. Obrigado, senhor presidente. A primeira delas é que todo mundo sabe que o principal objetivo do nosso relator com essa CPI era tentar catapultar a sua própria pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Bem, pelo visto não deu muito certo, né? Ele não conseguiu convencer nem o próprio partido de que isso seria viável, que dirá a sociedade paulistana. Mas uma segunda consequência que nos causou bastante surpresa foi a soltura
do Zé Rainha. Vejam só vocês, eles foram até o Pontal do Paranapanema, acreditando que iam encontrar uma série de problemas, de crimes, e veja só a resposta que a justiça brasileira deu. A soltura do Zé Rainha e dos outros 2 membros do movimento que estão sendo acusados por essas pessoas que vocês querem trazer aqui para a CPI. Realmente uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? É bom que a gente siga os trabalhos da forma como vem acontecendo até agora, que por enquanto tem tido bastante efeito. Obrigada. Importante deixar aqui registrado, já é uma prévia do relatório final. Qual vai ser o relatório final? A criminalização do movimento, a criminalização da reforma agrária. É para isso que essa CPI foi montada. Ela não tem o objetivo de fazer uma discussão séria sobre o que é a produção no campo do Brasil, o que significa a reforma agrária, o que significa o movimento dos sem terras, qual seria a convivência entre o agronegócio, o pequeno negócio, a agricultura camponesa, os assentamentos. Não, aqui é para criminalizar. E eu pergunto ao senhor relator, ao fazer o relatório e mostrar as imagens, terá a imagem dele arrombando lá um galpão? Terá a imagem dele entrando dentro das lonas, levantando lona, dizendo que aquilo não era residência, violando a intimidade das pessoas? Ou vai ter só a imagem que interessam a eles? É importante a gente ter isso claro, por isso a gente precisava ter, antes da apresentação, essas imagens e o relatório. Senhor presidente, ao fato da menção do Zé Rainha, eu não sei se os colegas parlamentares da base do governo, aliados do MST e do Zé Rainha, leram a inescrupulosa. A gente tem que respeitar, porque a justiça brasileira, como bem disse aqui, quem soltou o Lula pode soltar mais um monte de gente. Observa-se que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, prova de atividade ilícita e endereço fixo, de modo que a prisão cautelar por ordem não se mostra necessário. Porra, o senhor Zé Rainha, se o senhor tem tudo isso, por que o senhor continua invadindo terras? O senhor vai falar que o senhor é primário, o senhor tem bons antecedentes? Infelizmente, eu acho que o magistrado que procedeu aqui realmente não tem nenhum conhecimento do histórico de crimes e de marginalidade desse senhor Zé Rainha. Portanto, a oposição orienta sim. Que o objeto dessa CPI não é a questão de reforma agrária. São exatamente os crimes cometidos e as atrocidades cometidas pelo MST. É isso que nós estamos vendo aqui. Eu começo, inclusive, aqui pelo fato da preocupação de uma das deputadas em querer saber qual o valor gasto nesta missão pela Câmara dos Deputados. Vocês chegaram a calcular o valor que isso vai custar para os cofres públicos, esse passeio por 5, 6 estados, né? Vocês têm alguma estimativa do quanto essa brincadeira vai custar para os cofres públicos? Tá certo, obrigada. Presidente, Você está tratando a CPI como brincadeira. Só um minutinho. O que não é brincadeira é a roubalheira que esse povo fez. Para que fosse averiguar em loco a situação de uma invasão coordenada por muitas pessoas aí. Eu posso garantir a esta deputada que foi bem menos que a cama comprada por quase 70 mil reais para o senhor Lula e dona Janja. Com certeza foi bem menos. E não quero aqui mencionar as viagens que ele fez para a Inglaterra e para tantos outros países, inclusive para a China, levando gente que não deveria levar. O importante, senhor presidente, e o pouco que se pôde observar, já que a questão aqui é MST, é exatamente nós identificarmos, como foi dito pela colega agora, que lá existem pessoas humildes, usados como massa de manobra por uma corja de comunista. Isso não tem a menor dúvida, porque simplesmente são pessoas que são colocadas ali dentro para padecer quase que como uma miséria, sem absolutamente nada. Muitas das vezes mandam cestas básicas para que eles se mantenham lá dentro. Esse é o absurdo que nós podemos detectar aqui. E mais, colega, ficou muito bem claro o objetivo alcançado pela materialidade, comprovada inclusive com pessoas lá dentro da área da proprietária. E o detalhe é que ficou claro e especificamente nós estaremos requerendo a presença desse cidadão Rainha aqui.
A participação dele ficou evidentemente clara nesta invasão, dentre tantas outras. E não só dele, como de parlamentares. E aqui está sendo apurado quem financia, quem é beneficiado, e muito já foi dito aqui. Eu já entrei com requerimento, não sei ainda porque não foi pautado pela mesa, já que a esquerda sempre reclama, mas aqui eu já requeri a apresentação aqui da mulher que faz parte do gabinete de uma deputada, que é esposa do Rainha. E nós queremos saber exatamente qual o papel dela, por que ela se beneficia de um emprego público em um gabinete, o que ela recebe e por que ela recebe esse dinheiro, para onde vai esse dinheiro e o quanto ela recebe. A gente precisa saber da ligação dessa mulher com as invasões, com o marido dela, porque o que me parece, ela também já aparece como indiciada. E eu não posso perder a oportunidade, já que nós estamos falando exatamente da questão do MST, que neste início de mês, agora em junho, mais uma vez a Fazenda Mutamba, no município de Marabá, no estado do Pará, foi invadida. Mais uma vez, quebraram máquinas, botaram fogo em ponte, deram um monte de tiro para assustar as pessoas que ali trabalhavam e os seguranças que ali ficam da fazenda. Ameaças constantes feitas numa terra que, inclusive, na justiça já requereu por 2 vezes reintegração e manutenção de posse. E nada é feito dentro dessa fazenda. E o engraçado, senhor presidente, que é o grupo do MST. Mas vocês sabem o para quê eles invadem a terra pela segunda vez? Não é para ficar com terra, não é para ter um lote para plantar mandioca e nem um milho. Eles invadiram a terra pela segunda vez simplesmente para explorar a madeira da reserva florestal daquela fazenda. E o engraçado, que fazendo exatamente o que tanto acoja daqueles que os protegem aqui nessa casa, tanto criticam: crime ambiental, o roubo, os danos e a igualdade social. Então, minha gente, é triste, senhor relator, que a gente possa ter no Brasil todo e na parcela do estado do Pará um grupo de marginais que utiliza, e quando eu falo no grupo de marginais, não são aqueles apenas que estão lá na frente na terra, mas os que financiam, os que se beneficiam com voto usando essa massa de manobra aí. Porque eu tiro, inclusive, pelo governo do estado do Pará, senhor Helder Barbalho, no meu estado, que é ligada a essa corja de esquerdista e comunista que está no governo. Não tem o menor receio, meu amigo. Ele já me processou, ele só não vai na audiência. Que ele não faz absolutamente nada nas invasões, como lá da Fazenda Mutamba, que requereu, inclusive, força policial para que estivesse lá dando proteção. Mas nas fazendas da família dele, não tem invasão. Ninguém entra, porque lá o Estado dá proteção. Obrigado, senhor presidente.